Olá, igreja, tudo na paz? É um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. Recebi esse convite, essa oportunidade de estar trazendo a palavra, e para mim é sempre uma honra e uma alegria muito grande falar de Jesus, falar do Evangelho. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Filipenses, do capítulo 2. Você que vai estar assistindo essa palavra hoje, você que vai assistir essa mensagem futuramente gravada aí no YouTube, que você possa ser edificado, que você possa ser fortalecido através dela, porque esse é um assunto que vai transcender muito esses dias que a gente tem vivido. Na verdade, a nossa caminhada cristã, ela depende da compreensão dos processos de Deus na nossa vida. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre os processos de Deus, utilizando a vida de Jesus como exemplo e também um exemplo que a gente vai pegar aqui no finalzinho dessa palavra. Fica comigo aí, fica com a gente e você vai com certeza achar muito interessante. Bom, gente, eu não sei vocês, mas tem sido dias assim intensos, tem sido dias de luta, dias de ressignificar algumas coisas aqui em casa, na minha vida. Às vezes a vida nos coloca em circunstâncias onde a gente precisa parar, se repensar e entender aquilo que Deus está fazendo, sabe? E a Bíblia manda a gente se planejar, a Bíblia manda a gente se organizar, a Bíblia manda a gente fazer contas, mas a Bíblia também diz que no final de tudo isso, quem direciona os passos, quem decide aquilo que vai ser feito, quem que vai dizer a palavra sim e não no final é Deus. Então, o fato da Bíblia mandar a gente se planejar, a gente se organizar, a gente fazer conta, é para justamente nos ensinar a ser pessoas disciplinadas, a ser pessoas que têm um alvo, que têm um foco, que têm metas, que vão construir. Afinal de contas, a gente só consegue construir as coisas na nossa vida por meio de organização, né? Por meio de esforço, por meio de disciplina. Sem isso, a gente não consegue nada na vida. Mas a gente precisa ter consciência, como filhos de Deus, que quem dá a palavra final, que quem aprova, que quem determina os meios é o Senhor. Então, eu tenho aprendido nesses dias que Deus, na sua soberania, na sua graça, na sua infinita bondade, vai fazer, muitas vezes, com que tudo saia do nosso controle. Ele vai fazer e ele vai permitir com que as coisas saiam do nosso controle, justamente para nos fazer crescer e amadurecer em intimidade, em dependência, em fé, em confiança diante dele. O fato das coisas terem saído do seu controle não significam de jeito nenhum que elas saíram do controle de Deus. Então Deus, na sua soberania, na sua grandeza, na sua bondade, ele vai permitir que tudo saia do seu controle para te mostrar que, na verdade, nada nunca sai do controle das mãos dele. Então, isso vai te ensinar sobre dependência, isso vai te ensinar sobre fé, sobre maturidade. E uma coisa que você precisa aprender: as promessas de Deus na sua vida não precisam da sua intervenção. As promessas de Deus na sua vida, elas precisam do seu posicionamento. E isso é bem diferente do que você querer intervir, do que você querer controlar as coisas o tempo todo. Então as promessas não precisam da sua intervenção, elas precisam do seu posicionamento. E hoje eu quero falar com vocês sobre processos, lendo aqui o texto de Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do versículo 5, vai dizer pra gente o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é muito lindo, né, gente? Isso é incrível. Por que eu li esse texto? Porque eu quero falar com vocês sobre processos de Deus e a gente vai ver aqui nessa passagem coisas que Jesus foi fazendo no decorrer da sua caminhada, processos que ele foi sendo submetido no decorrer do seu tempo aqui na Terra, para que ele então recebesse um nome que está acima de todo nome. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é que processo significa uma ação contínua. Uma ação contínua e prolongada de algo. Isso significa que você só vai conseguir viver algumas coisas na sua vida, chegar em alguns lugares na sua vida, se você se submeter a alguns processos de forma continuada. Não significa que você aprendeu um determinado ponto, não significa que é porque você agora compreende melhor algumas coisas que você não vai mais passar por elas. O processo é uma ação continuada, uma realização contínua de algumas coisas. É um período prolongado onde você vai caminhar sobre algumas verdades, sobre alguns princípios, sobre alguns valores. Então, isso significa que os processos de Deus na nossa vida são contínuos. A gente abre ciclos, a gente fecha ciclos para que a gente possa, então, ir evoluindo na nossa caminhada cristã. Então, se você tem um problema com constância, com disciplina, com perseverança na sua caminhada, talvez você demore muito para amadurecer e para experimentar coisas mais profundas com Deus, porque você sabota os processos de Deus o tempo todo na sua vida, quando você não dá continuidade naquilo que o Senhor começou. Sabe, o processo ele requer uma continuidade. Então, às vezes, Deus está submetendo você a um processo de maturidade para que você cresça aí no seu relacionamento com a sua família, para que você evolua como profissional, para que você seja uma pessoa mais paciente, para que você seja uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais generosa, uma pessoa que sabe perdoar, uma pessoa que sabe servir aos outros, mas você sabota os processos de Deus na sua vida porque você não dá continuidade neles. Você faz uma vez, você faz outra vez, mas você não tem uma ação contínua. Então isso não completa o ciclo de aprendizagem de Deus na sua vida. E talvez isso se replique em várias outras áreas. Talvez isso se replique nos seus estudos, talvez isso se replique no seu trabalho. Você começa coisas e você não termina. E por isso você olha depois de meses, depois de anos para as suas mãos e você não consegue ver muito resultado. Porque você iniciou várias coisas e você não terminou nenhuma delas. Sabe? Deus ele quer te ensinar a ter disciplina. Deus ele quer te ensinar a ter constância. Deus ele quer te ensinar a se submeter a processos para que você, de fato, possa desfrutar daquilo que ele tem. Então, vamos aprender com o exemplo de Jesus aqui através da carta de Paulo. Paulo diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E sentimento parece que é uma coisa muito emocional, muito emotiva, né? E eu fui buscar o significado dessa palavra sentimento aqui no grego e sabe que eu descobri? Que essa palavra, quando ele diz aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e a gente olha para Cristo Jesus e a gente fala, Deus é amor, e a gente vê ele sempre sendo muito generoso, compassivo, afetivo com as pessoas em necessidade que estavam ali junto com ele. Então eu fui pesquisar e eu descobri que essa palavra no grego se chama pronel. Pronel aqui não é esse sentimento que a gente sente, essas emoções que a gente sente. Pronel significa entendimento, sabedoria, dirigir a sua mente. Então Paulo aqui está dizendo, tende em vós o mesmo pronel que houve em Cristo Jesus. Tende em vocês o mesmo entendimento que Cristo tinha, a mesma sabedoria que Cristo tinha. Dirige a sua mente e, consequentemente, as suas atitudes da mesma forma que Cristo dirigia. Sabe, e essa palavra ela se repete em várias outras passagens na Bíblia, como, por exemplo, em Romanos 15, né? Que a gente vai ver aqui quando ele fala para a gente ter paciência com os fracos na fé, para a gente não procurar agradar a nós mesmos, mas aos outros. Ele diz aqui no versículo 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a sua edificação.
Versículo 3, porque Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias que o ultrajaram caíram sobre mim. E olha o versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, vocês tenham esperança. E olha aqui, ora, o Deus de paciência e de consolação vos conceda o mesmo sentir, olha essa palavra aqui, sentir também é pronel, o Deus de paciência e de consolação vos conceda a mesma sabedoria, o mesmo entendimento, a mesma mente, uns para com os outros, como teve Cristo Jesus. Então assim, isso aqui é muito tremendo. A passagem, a palavra também pronel, vai se repetir lá em 1 Coríntios 13, que é aquele texto que fala do amor, né? Se a gente não tiver amor, nada vale, mas ela vai ser repetida lá no versículo 11, quando Paulo vai estar dizendo, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu me comportava como menino, eu sentia, eu pronel, eu entendia como menino. Mas depois que eu me tornei homem, eu comecei a me falar como um homem, a entender como um homem, a me comportar como um homem. Então, essa passagem de Filipenses 2 diz o seguinte para nós: tenha o mesmo entendimento, tenha a mesma mente, tenha o mesmo comportamento que teve Cristo Jesus. E aqui a gente começa a destrinchar os próximos versículos, quando ele vai dizer o seguinte: olha, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe, a primeira coisa que a gente aprendeu é ter o mesmo sentimento, o mesmo entendimento que Cristo Jesus tinha acerca das coisas, acerca do Pai, acerca do próximo. Sabe, quando a gente era menino, a gente se comportava como menino, a gente sentia como menino, mas agora que a gente é maduro, agora que a gente é adulto, a gente precisa compreender, sentir, dirigir os nossos pensamentos e as nossas atitudes de outra forma. Então ele está dizendo o seguinte, versículo 6, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Irmãos, isso aqui é muito tremendo, diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Sabe, a segunda coisa que a gente aprende aqui nessa palavra é que vai ser necessário que a gente se esvazie muitas vezes na nossa vida. Sabe, Cristo se esvaziou, Cristo se anulou na sua condição de homem para que toda a glória que ele manifestasse fosse reflexo do Pai. Nós sabemos que Cristo veio em figura humana, mas que ele veio do céu, ele era o espelho do próprio Deus aqui na terra. E a gente vê através dessa passagem que ele, assumindo a forma de homem, ele se esvaziou. Muitas vezes, quando Jesus fazia milagres, muitas vezes quando Jesus operava coisas, a gente vai ver ele dizendo, não conta para ninguém isso que eu fiz. Não conta para ninguém, mas era inevitável, né? As pessoas eram alcançadas pelo amor, pelo milagre de Jesus e elas saíam testemunhando dele muito empolgadas. Nós não vemos em Jesus um líder religioso, uma figura pública que queria se autopromover, muito pelo contrário. Nós vemos ali em Jesus uma pessoa que se comportava, que vivia, né, de forma muito comum no meio de todos, porém, o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir era escandalosamente anormal para aquele contexto. Sabe, Jesus não queria se promover, era porque o seu estilo de vida, a sua mentalidade era muito acima da época. Então, naturalmente, ele se destacava muito, mas a gente não vê em Jesus uma pessoa que queria evidência. Um fato, quando ele chega em Jerusalém, ele chega não sentado num cavalo branco, né, num cavalo árabe, numa carruagem linda, a gente vê ele sentado num jumentinho. É claro que ele fez aquilo para que a profecia se cumprisse, mas a gente vê em Jesus traços de uma humildade muito interessante. Então, o segundo ponto que a gente aprende é o seguinte, ter a mentalidade de Cristo vai fazer com que a gente se esvazie, com que a gente se humilhe, com que a gente se anule muitas vezes, porque esse processo de esvaziamento é importante, é necessário para a nossa vida.
Nós vamos precisar nos esvaziar muitas vezes das nossas razões, das nossas opiniões, dos nossos pontos de vista. A gente vai precisar ouvir o segundo lado, o terceiro lado, as outras versões, passar por algumas coisas na pele para que de fato a gente se esvazie dos nossos argumentos, das nossas opiniões, das nossas histórias. Irmãos, a caminhada cristã é como que fosse assim, a gente descascar uma cebola, né? De tempos em tempos a gente vai perdendo ali algumas camadas. Deus ele vai trabalhando a gente vai perdendo aquelas camadas e quando a gente acha que está chegando num determinado ponto, bum, Deus vai lá e tira mais uma camada da gente para a gente ir se esvaziando, para a gente ir diminuindo, para que a glória seja toda dele. Então, o terceiro ponto é que a gente vai ver que depois que Jesus se esvaziou, o versículo vai continuar dizendo, ele assumiu a forma de servo. Outra coisa importantíssima na nossa caminhada é o servir, sabe? É necessário que a gente se esvazie, é necessário que a gente sirva. E ele nos deu exemplo disso lá em Marcos 10:45, que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, uma coisa que lapida muito a nossa vida, muito o nosso caráter, é a atitude de servir. É a atitude de servir principalmente as pessoas que estão numa condição mais baixa do que a gente, se assim eu posso dizer. Servir as pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade, que estão numa condição onde a gente vê que a gente tem um pouco mais a dar, é uma demonstração de honra, é uma demonstração de amor, porque veja bem, é muito fácil você servir, você querer agradar as pessoas que estão acima de você, as pessoas que vão ter algum benefício, alguma retribuição para poder te dar. E Jesus confronta os discípulos dele por vezes sobre isso, sabe? Lá no Sermão da Montanha, ele vai dizer, olha, quando vocês forem fazer aí um banquete, vamos colocar nos dias de hoje, quando vocês forem fazer um churrasco, não faz um churrasco para sua família, para os seus amigos, para aquelas pessoas com quem você quer agradar, com quem você quer fazer uma média. Quando você for fazer um churrasco, quando você for fazer um banquete, chama lá os moradores de rua, chama os pobres, chama aqueles que não vão ter como retribuir você, porque aí sim você vai estar se destacando dos publicanos, aí sim você vai estar se destacando dos fariseus, se destacando dos ímpios, sabe, gente? Então, a caminhada cristã, ela é sobre isso, é sobre a gente fazer coisas que muitas vezes a gente não vai receber em troca, sabe? Não tem problema a gente receber em troca. O problema está em você fazer esperando. Quando você faz esperando, você também está dando matéria-prima para frustração. Porque Deus não quer que você faça esperando. Deus quer que você faça porque o seu caráter precisa ser semelhante ao de Jesus. O seu coração precisa ser semelhante ao de Jesus, que é um Deus generoso, um Deus doador, um Deus que faz por amor, mesmo sabendo que muitas vezes a gente não vai corresponder ao propósito, vai corresponder aos interesses dele, que a gente vai ter que quebrar a nossa cara algumas vezes para poder aprender, sabe? Então, tende em vós o mesmo proanel, o mesmo entendimento que houve em Cristo Jesus. Sabe, quando você faz algo por alguém e você não é retribuído, você não é reconhecido, não dê lugar para a frustração, dê lugar para o aprendizado, dê lugar para o entendimento, que não é sobre receber em troca, é sobre dar, entende? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que antes deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor ele quer lapidar em nós esse comportamento, esse caráter de pessoas que são mais apaixonadas por se doar do que por receber. Entende? Não é fácil, mas é o que a Bíblia nos ordena. A outra coisa que eu aprendo aqui nessa passagem, depois dele ter se tornado um servo, ele se torna um homem. Gente, para nós dizer que uma pessoa se tornou um homem, um jovem se tornou um homem,
é motivo de muito orgulho, né? Porque isso representa maturidade, isso representa crescimento. Mas para Jesus se tornar um homem, uma vez que ele era Deus, era um sinal de humilhação. Jesus teve que se esvaziar para se tornar homem. Ele era Deus e não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, sendo obediente, tomou a forma de servo, se tornou homem, sabe? Então, se tornar homem aqui é uma condição de humildade, é uma condição de redução para ele, é uma queda ali de padrão, né? E a gente vai ver o seguinte: nós servimos a um Deus que se tornou homem, e a gente vive num mundo onde a gente observa homens querendo ser Deus. O nosso Deus se tornou homem, mas a gente vê homens querendo se tornar Deus, se tornar deuses, crescer, se colocar num pedestal tão alto, se colocar numa posição tão alta, inatingível, entende? O que eu aprendo aqui com a vida de Jesus é o seguinte: seja uma pessoa de verdade. Sabe, tem pessoas que a gente vê muita humanidade, muito amor, muita empatia, e tem outras que a gente vê uma posição inatingível de justiça, de integridade, de caráter, de polidez. A gente olha para determinadas pessoas e fala assim, mano, é impossível, não dá para seguir aquilo ali, não dá para ser esse modelo, sabe? Pessoas que criam um padrão, um comportamento, uma figura de si próprios, quase que perfeitas. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós não somos perfeitos. E por vezes é interessante que você mostre aos seus irmãos e às pessoas que estão ao seu lado as suas imperfeições, para que elas reconheçam que, mesmo você sendo imperfeito, existe um Deus que te ama e que trabalha na sua imperfeição e que trabalha apesar da sua imperfeição, sabe? Que justamente é no lugar da nossa imperfeição que nós vamos ver o amor de Deus, a justiça de Deus, o caráter de Deus se aperfeiçoando através da nossa vida. Então seja uma pessoa de verdade, seja uma pessoa que se permita ser tocada, seja uma pessoa que se permita ser conhecida. Ninguém suporta caminhar perto de gente que não se mostra, que não se revela, que não se permite tocar, que não se permite conhecer, que fica sustentando uma posição de grandeza, de santidade, de retidão o tempo todo. Eu não estou falando para você ser tudo que você quer ser, sabe? Porque se você não conhece quem Deus te chamou para ser, tudo que você quer ser está errado, ok? Aprenda a separar aqui. Tudo que você quer ser, às vezes, não tem nada a ver com o plano de Deus, sabe? Mas seja aquilo que Deus quer que você seja, apesar das falhas que você tem hoje. Entende? Isso vai ser um exercício de esvaziamento tanto para você, como vai ser um exercício de paciência para o outro. Sabe, irmãos? Olhar para a falha do outro, olhar para a debilidade do outro, não deve despertar em nós um senso de justiça tão elevado a ponto de da gente querer que aquela pessoa seja punida. Muito pelo contrário, quando a gente vê a falha e a debilidade do outro, a gente deve servir ao outro para que ele chegue no lugar onde Deus chamou a pessoa para ser. Entende? A Bíblia vai dizer que nós devemos suportar um ao outro. E por muitas vezes eu entendi essa passagem como se fosse algo pesado. Nossa, tem que suportar as pessoas, eu tenho que suportar fulano. E a gente, não dá para imaginar Jesus suportando as pessoas assim, agindo com falsidade, vamos dizer. Quando a Bíblia fala que nós devemos suportar um ao outro, a Bíblia está dizendo que a gente deve dar suporte um ao outro, que a gente deve sustentar um ao outro, até que aquela pessoa que está caída, que está manqueta, que está debilitada, ela possa se alinhar àquilo que Deus chamou ela para ser, a identidade que Deus deu para ela. Então isso é suportar o outro, é você ajudar para que ela fique de pé. Amém? Estamos caminhando para o fim. Na terra onde Deus se tornou homem, homens querem se tornar deuses. Não caia nesse engodo. A última coisa que eu aprendo aqui em cima dessa passagem é que
Jesus, além de se tornar homem, servir, se esvaziar, o versículo 8 vai dizer para nós o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando obediente à morte de cruz, até a morte de cruz. Sabe, irmãos, a gente vê nesses dias de triunfalismo, de grandeza, de superioridade, algo muito perigoso. Em tempos onde as pessoas querem se engrandecer, a gente aprendeu a repudiar essa palavra humilhar-se, sabe? Ninguém quer ser humilhado. Ninguém em sã consciência quer ser humilhado. Mas aqui a Bíblia está dizendo que a si mesmo se humilhou. Irmãos, uma coisa é você ser humilhado pelas pessoas sem você desejar. Ser humilhado por um patrão, ser humilhado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, ser humilhado por uma pessoa na rua, ser humilhado por um cliente quando você está no seu ambiente de trabalho. Enfim, uma coisa é você ser humilhado quando você não deseja. Você está numa condição onde você foi humilhado sem querer. É horrível, não é? Mas aqui a gente vê que Jesus, ele mesmo se humilhou. E vale ressaltar que lá no início do texto a gente leu: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pronel, o mesmo entendimento, comportamento que houve também em Cristo Jesus. Isso significa que a gente precisa falar sobre isso. A humilhação, irmãos, é necessária na caminhada cristã. E eu não estou falando que você vai ser humilhado, não. Isso é fato. Na sua vida você vai passar por humilhações públicas, involuntariamente. Na escola, na faculdade, no trabalho, hora ou outra, se você, querendo ou não, você vai ser humilhado. Mas eu estou dizendo aqui de uma coisa um pouco mais pesada. Você vai ter que se humilhar. Entende? A Bíblia ordena que a gente se humilhe em algumas circunstâncias, porque isso vai fazer o caráter de Jesus, a identidade de Jesus, o entendimento de Jesus ser lapidado em nós. A Bíblia diz que ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou sobremaneira. Sabe, irmãos, quando você se humilha debaixo do entendimento de que você está fazendo isso por amor a Jesus, de que você está fazendo isso porque é necessário, mesmo você sabendo que Deus vai te recompensar, não é fácil, entende? A gente tem essa mentalidade de mérito, a gente quer ser reconhecido, mesmo sabendo que Deus vai nos promover, nos abençoar quando a gente faz algumas coisas. Não é fácil perdoar, embora a Bíblia diga que a gente deve perdoar. Não é fácil se humilhar, embora a Bíblia diga que Jesus foi exaltado por conta dessa atitude. No momento não é fácil, mas a Bíblia diz para a gente fazer isso. E eu quero ser ousado em dizer o seguinte: não existe novo nascimento, não existe conversão completa e verdadeira na vida de um cristão que não se humilha. Não existe novo nascimento, não existe conversão genuína na vida de um cristão que nunca se humilhou. Não existe. Sabe, irmãos? E talvez você ainda não descobriu isso na prática, mas eu quero te dizer, você vai descobrir, certo? Porque não tem como você sustentar duas imagens. Ou você vai sustentar a sua imagem, ou você vai apresentar a imagem de Jesus. As duas não cabem no mesmo lugar. Por isso, é necessário que você se humilhe em algumas circunstâncias e alguns momentos na sua vida. Desculpa te falar isso, mas se te falaram que você está sendo humilhado, é coisa do diabo. Se te falaram que se você está sendo envergonhado, você está sendo caluniado, passado para trás, isso é brecha na sua vida, não. Talvez seja o próprio Deus mesmo querendo que você cresça, querendo que você amadureça. Talvez seja o próprio Deus permitindo tudo isso para te levar a um novo estágio, para te levar a um novo ciclo na sua vida. Sabe, irmãos, esse evangelho de triunfalismo, de bênção, é falso. Desculpa, é falso.
Não acredite nisso. A Bíblia manda a gente se humilhar. E existem vários versículos para poder comprovar isso, mas eu gostaria de usar um só, João 12. João 12, versículo 24 ao 26 vai dizer o seguinte: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Entende, irmão? A sua morte é para dar fruto para a glória de Deus. A sua humilhação é para dar fruto para a glória de Deus. Quando você pede perdão para alguém que te ofendeu, para alguém que te caluniou, mesmo você tendo a razão, o que você está fazendo? Se humilhando em obediência à palavra de Deus. E o que Deus vai fazer com isso? Cara, Ele vai abrir os céus, cara. Ele vai te abençoar, isso vai constranger a pessoa que está errada. Isso é uma forma de você pregar o evangelho. Cara, esse é um pano de fundo perfeito para um milagre acontecer. Quando você escolhe sofrer o dano, mesmo sabendo que você tem a razão, eu imagino que Deus olha isso lá do céu e fala: cara, esse meu filho está aprendendo. Porque no mundo onde a gente quer muito ver justiça, principalmente no Brasil, onde a gente vê a impunidade gritando, onde a gente vê a corrupção gritando, sabe? A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas isso vai ser talvez no grande dia, onde o Senhor vai julgar toda a terra, julgar a humanidade. A gente vai ser farto de justiça. Mas a mesma Bíblia também diz que onde triunfar a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Então, na verdade, o exercício da misericórdia, ela é muito mais difícil do que o exercício da justiça. Porque a gente deseja justiça para o outro, mas a gente gosta de misericórdia para nós. Não é verdade? Sabe, irmãos, então, o que a gente aprende aqui nesse texto é que Jesus, nós devemos ter o mesmo sentimento que Ele, o mesmo pronel, o mesmo entendimento. Nós devemos nos esvaziar, nos anular muitas vezes. Nós devemos servir uns aos outros, porque é no meio do serviço que a gente tem o nosso caráter, o nosso comportamento lapidado, principalmente servindo aqueles que não vão poder nos retribuir. O quarto ponto é que Deus se tornou homem, e se Deus se tornou homem sendo Deus, nós não podemos sustentar uma imagem inatingível. Nós devemos ser pessoas de verdade. E o quinto ponto é que a humilhação faz parte da caminhada cristã. E para fechar tudo isso que a gente conversou aqui, eu queria dar um exemplo da lagarta, sabe? Eu fiquei pensando esses dias no processo que uma lagarta precisa passar para que ela se torne uma borboleta. E se a gente for parar para pensar, a lagarta, ela não é um animal admirado. A lagarta não é um animal que alguém vai querer ter como um animal de estimação. Ninguém olha para uma lagarta e fala assim: nossa, que bonitinho, eu vou criar uma lagarta. Ninguém olha para ela como um animal admirável, diferente da borboleta. E aonde eu quero chegar com isso? Talvez no estágio em que você está na sua vida, você ainda não... Você vai ser um objeto desprezível. Você vai ser algo rebaixado, sabe? A lagarta é um animal que rasteja. A lagarta ainda está na fase que ela não foi criada para ser. A lagarta ainda não chegou na plenitude daquilo que Deus criou ela para ser. A lagarta anda rastejando no chão. Talvez você já tenha pisado em muitas lagartas, mas eu acredito que seja bem difícil você pisar numa borboleta. E aonde a gente vai chegar com isso? A lagarta é um animal que está em transição, ela ainda não está no seu período final. E se você ainda é como uma lagarta que está sendo submetida a um processo de transformação, muitas vezes você não vai ser admirado, muitas vezes você vai ser pisado, muitas vezes você vai ser rebaixado, diminuído, porque você ainda não chegou onde Deus quer que você chegue. Então é necessário que você passe por isso, entende? Olha o que acontece com a lagarta. A lagarta, ela se alimenta, ela se entope de folhas até ela crescer, ficar bem gorda, ficar bem grande, bem inchada, até não aguentar mais comer. E aí depois disso, sabe o que acontece? Ela se pendura de ponta cabeça e tece ali uma espécie de teia sedosa
que a gente chama de casulo para dar início ao seu processo de mutação. Então, irmãos, enquanto você é uma lagarta, muitas vezes você vai se alimentar, você vai se entupir de conhecimento, de afrontas, de frustrações, de aprendizado, até você não suportar mais. Esse é o processo natural da lagarta. E olha que interessante, quando você estiver entupido de argumentos, entupido de frustrações, entupido de dores, entupido até mesmo de aprendizado, olha o que acontece com a lagarta, ela se coloca de ponta cabeça. Muitas vezes a nossa vida ela vai virar de ponta cabeça, a gente não vai saber o que fazer, parece que perdeu todo o controle, perdeu todo o sentido, a lagarta vai e se pendura de ponta cabeça, ela poderia se pendurar de qualquer forma. Ela se pendura de ponta cabeça para então iniciar o seu processo de mutação. Muitas vezes isso acontece. As pessoas elas vão reconhecer a Deus quando a vida virou de ponta cabeça, quando tudo saiu do controle delas. E ok, tá? Tudo bem por isso. Deus é um Deus de misericórdia e de processo, de métodos na vida de cada um. Então a sua vida vai estar de ponta cabeça e ali ela começa o seu processo de frustração. Olha o que começa a acontecer dentro daquele casulo. Essa lagarta que se alimentou a ponto de não caber mais nada, de ficar entupida, ela começa a se autodigerir. Tudo aquilo que ela comeu, ela vai se digerir. E vai sobrar ali um pequeno corpo. Tudo isso que ela comeu, ela se autodigere e ela libera enzimas, tá? Que vão corroer todo o seu tecido, formando ali uma espécie de sopa de lagarta. Ela se encasula, ela corrói tudo aquilo que ela se entupiu e ali fica uma espécie de sopa de lagarta. Então, depois que ela se corrói, sobra ali poucos tecidos e fica aquela sopa de lagarta. Olha, presta atenção nisso aqui. Ela começa a remodelar a sua estrutura corporal. Tudo isso que você passou, tudo isso que você tem passado, sabe o que vai servir para isso? Para você remodelar a sua estrutura corporal, para você se reorganizar, para você crescer e todo aquele tecido, toda aquela sopa, tudo aquilo que te entupiu, a lagarta, aquilo se torna uma fonte rica de proteínas, ok? Tudo aquilo que entupiu a vida dela, que deixou ela inchada, que deixou ela de ponta cabeça, se tornaram ricas proteínas e agora esse vai ser o alimento dela ali dentro do casulo. E ela começa a se alimentar daquilo, porém de forma diferente. Agora ela tem outra estrutura corporal e tudo aquilo que entupiu ela agora está fazendo com que ela cresça sobre outra ótica, sobre outra estrutura. E aí começa a nascer novas células formando nela asas, antenas, pernas, olhos, órgão genitor e tudo aquilo que caracteriza um animal adulto. Presta atenção, eu fiz questão de pontuar isso aqui, ó. Asas, que é o instrumento dela voar, as antenas, que é o instrumento dela identificar as coisas, sentir, as pernas, que também são um meio ali de locomoção, o órgão genitor dela, que é como ela vai reproduzir, e tudo que caracteriza um animal adulto, sabe? Você só vai estar na condição de animal adulto, você só vai conseguir se locomover, voar, andar, sentir as coisas direito e gerar, né? E gerar, se reproduzir quando você pegar tudo isso que você passou, sabe? Digerir e alimentar uma estrutura de adulto. E alimentar uma nova estrutura, não mais aquela velha estrutura. Então você vai se tornar uma borboleta, que é um animal totalmente diferente, um animal admirável. É outra coisa, entende, irmão? Por isso o processo de Deus é uma ação contínua. E os estudiosos vão dizer que é muito difícil observar aquilo que acontece dentro do casulo. Eles não podem abrir um casulo. Por quê? Porque se eles abrem o casulo, acontece ali uma perturbação daquela lagarta, daquela lava, o que poderia comprometer absolutamente o processo natural de transformação dela. Deixa eu te falar uma coisa, vão ter processos de Deus na sua vida onde você vai ter que passar sozinho. A lagarta, ela se encasula e interromper aquele processo de mutação é altamente perigoso para o sucesso daquela transformação.
entende? Então não pense que as pessoas te abandonaram, não culpe ninguém por causa disso. Esse processo é Deus e você. Deus está pegando tudo isso que te entupiu, tudo isso que você se alimentou, tudo isso, e está transformando em matéria-prima para nascer em você uma nova estrutura, criar em você um novo ser. E daí sim as pessoas vão ver você saindo daquele processo, saindo daquela mutação, e elas vão admirar uma linda borboleta, e não mais aquela lagarta onde as pessoas tinham repulsa, tinham nojo, pisavam nela, mas elas vão ver outra estrutura. Sabe, irmão? Deixa Deus trabalhar aí no silêncio, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar no seu secreto. Inclusive, eu te digo, não intervenha nos processos de Deus na vida de outras pessoas. Às vezes a gente quer tanto ajudar que a gente pode estar atrapalhando um processo que Deus quer tratar sozinho com algumas pessoas, sabe? Existe um momento de servir e existe também um momento de deixar. Eu não sei qual momento você está vivendo, mas eu quero orar para que você possa compreender que todos nós estamos vivendo um processo e que Deus nunca perdeu o controle de nada. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu te peço que ela possa alcançar o coração dos meus irmãos, que ela possa trazer edificação, que ela possa trazer crescimento, que ela possa trazer transformação, Jesus. Nós te pedimos o teu pronel, o mesmo entendimento, o mesmo comportamento que o Senhor teve, que a gente consiga ter pela ajuda do teu Espírito Santo, porque sozinhos a gente não consegue. Muito obrigado por essa palavra revelada, Senhor, aos nossos corações, que ela possa dar frutos, que ela possa ser alívio, que ela possa ser instrumento de entendimento na vida dos meus irmãos. É o que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém.